Pronto, pessoal. Vamos explicar direitinho o que é que acontece nessa ação penal privada subsidiária da pública. O que acontece é o seguinte. Nesse caso específico, eu tenho um crime que eminentemente é motivador de ação penal de iniciativa pública. Que crime tá? Sei lá, roubo. Artigo 157 do Código Penal. O crime de roubo, ele é eminentemente de ação penal de iniciativa pública. E aí, o que é que vai acontecer? O que acontece é que quem é que tem que exercer o direito de ação? Representante do Ministério Público. Foi instaurado inquérito policial para a prática do crime de roubo. Foi verificada a autoria e a materialidade delitiva. Este inquérito policial foi remetido ao representante do Ministério Público. Passaram-se 10, 15, 20, 30, 60 dias e o representante do Ministério Público não se manifestou. Nada fez, porque, sei lá, devia estar cheio lá a central de inquéritos para verificar. Não sei informar para você o que de fato aconteceu. O que eu tenho que te dizer é que o representante do Ministério Público não se manifestou. Só que a vítima do crime de roubo, ela quer que isso daí não fique impune. Ela tá puta com o que aconteceu e não quer que isso fique impune. Aí o que é que ela vai fazer? Todo o inquérito policial que foi embasado, ela vai tirar cópia de tudo, vai mandar para um advogado e, juntamente com a procuração especial, vai requerer o quê? Vai requerer que seja feita uma ação penal privada subsidiária da pública. O que é, então, a ação penal privada subsidiária da pública? Nada mais é do que o direito da vítima em poder exercer a ação quando é inércia do representante do Ministério Público. Agora, cuidado, pessoal, que a inércia do MP é o MP não fazer nada. Por quê? Quando o MP ele recebe os autos, ele tem 3 possibilidades de se manifestar. Quais são essas 3 possibilidades de se manifestar? A primeira possibilidade de manifestação é procedendo, realizando a própria denúncia. Ele tem 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se o réu estiver solto para denunciar. É a primeira maneira de manifestação em si do representante do Ministério Público. Qual é a segunda possibilidade de manifestação do MP? Ele pode se manifestar requerendo diligências. Ele verifica que aquele inquérito policial não tem justa causa completa para ele poder proceder com a ação penal. Não tem prova da materialidade, não tem indício suficiente de autoria. O que é que ele faz? Ele devolve o inquérito policial à autoridade policial e requer diligência. Perceba que ele não denunciou, mas ele não se manifestou? Perfeito. Ele pode, como uma terceira manifestação, requerer o arquivamento. Requerer o arquivamento também é uma forma de manifestação. Então perceba, pessoal, não é pelo fato do MP não ter denunciado que isso não significa que ele não se manifestou. Se ele denunciou, se ele requereu diligência ou se ele requereu arquivamento, ele se manifestou. A partir do momento que o MP se manifesta, não cabe a ação penal privada subsidiária da pública, porque esta possibilidade só é cabível diante da inércia do MP. Se o MP não se manifestou, abre-se o prazo de 6 meses para a vítima a contar do tempo, da inércia do MP, para que esta vítima ela possa se manifestar, ela possa apresentar a ação penal privada subsidiária da pública. Mas perceba que este tipo de ação é uma ação que o crime eminentemente é motivador de ação penal pública. Beleza, pessoal? E aí, cuidado, são 6 meses a contar da data da inércia do representante do MP. A partir do momento em que há esta propositura da ação penal, necessariamente o MP ele precisa ser intimado sob pena de nulidade do feito. Ele precisa ser intimado, já que ele seria o legitimado para a propositura da ação. E ele vai ser intimado para estar junto com a vítima, como litisconsórcio. Então, preste atenção, se ele não for intimado é causa de nulidade. Ele pode se manifestar? Pode. Ele pode se manifestar, ele pode aditar a queixa se ele verificar que ela não está totalmente completa. Ele pode, inclusive, diante do prejuízo ou diante do desleixo da vítima,
retomar a ação como parte principal. Ele pode, inclusive, rechaçar a queixa-crime e apresentar uma denúncia que a gente chama de denúncia substitutiva. Então, perceba o quão importante vai ser o papel do representante do Ministério Público nessa informação. Então, na ação penal privada subsidiária da pública, eminentemente o crime é motivador de ação penal de iniciativa pública e, diante da inércia do MP, abre-se prazo para a vítima de se manifestar. Beleza? Tranquilo? Cuidado que a ação penal subsidiária da pública, ela tem previsão, inclusive, constitucional, tá? Tá no artigo 5º, lá, inciso 59 da Constituição. Claro que também tá no artigo 29 do Código de Processo Penal e já está também no artigo 100, mais especificamente o parágrafo 3º do Código Penal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Para a gente finalizar a parte de ação penal, eu preciso que você tenha cuidado com duas modalidades especiais. A primeira delas seria em relação à ação penal nos crimes contra a dignidade sexual. Por quê? Porque em setembro de 2018, a gente teve a Lei 13.718 de 2018, que alterou o artigo 225 do Código Penal. O artigo 225, antes da publicação desta lei, previa que os crimes contra a dignidade sexual, contra a dignidade e liberdade sexual, eram motivadores de ação penal de iniciativa pública condicionada à representação. A regra era esta. E no parágrafo único tinha previsão de ser, todavia, de ação penal pública incondicionada se a vítima fosse menor de 18 anos ou se fosse pessoa vulnerável. O que é que o legislador fez? Para evitar confusão, até porque, por exemplo, tinha o estupro qualificado pela morte. Aí ficava aquela, sim, mas qual é o estupro qualificado pela morte? É crime de ação penal pública condicionado? Incondicionado? Condicionada à representação? Como é que vai ser? Porque tinha né, a informação, ainda tem, inclusive, a súmula 608 do STF, e aí vinha dizendo uma confusão, nananã. Aí o que é que o legislador fez? Bora acabar com a putaria? Vamos fazer o seguinte, todos os crimes contra a liberdade e dignidade sexual, todos eles, sem exceção, todos, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Ponto. Aí o que é que ele fez? Alterou o artigo 225, passando a prever que a ação penal passa a ser incondicionada. E sabe o que ele fez com o parágrafo único? Revogou. A súmula 608 do STF hoje em dia está descaracterizada. Não faz mais sentido. Ela está superada, digamos assim. Não faz mais sentido porque hoje todos os crimes contra a dignidade e liberdade sexual, eles são motivadores de ação penal o quê? São motivadores de ação penal de iniciativa pública e incondicionada. Isso é o estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude, todas as informações desde o artigo 213 do Código Penal. Beleza, pessoal? Cuidado com essa primeira informação. A segunda informação que eu tenho para dar para vocês acerca da modalidade especial em relação à ação penal é a ação penal nos crimes contra a honra de funcionário público. Crimes contra a honra de funcionário público. Por que, Tassi? Porque nesse caso específico, eu tenho, pode deixar em tela, meu diretor? Eu tenho o artigo 145 do Código Penal, que ele vai dizer assim, ó, que, na regra geral, se procede mediante queixa, tal, nananã. Aí, quando chegar no parágrafo único, ele diz assim, procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, tal. Aí ele diz aqui, ó, aqui, essa parte é importante. E mediante representação do ofendido no caso do inciso 2 do mesmo artigo. Que artigo? O artigo 141. O que é que o artigo 141 ele vai dizer? Que aumentam-se as penas e se o crime for praticado contra quem? O inciso 2 vai me dizer que se o crime for praticado contra funcionário público no exercício da sua função, eu tenho uma pena aumentada. Que pena? As penas dos crimes contra a honra. Aí o que é que aconteceu? O legislador passou a prever que se eu tenho um crime contra a honra praticado contra funcionário público no exercício daquela função, eu tenho calúnia, injúria, difamação, que foi praticada contra um funcionário público no exercício da função, necessariamente a primeira informação dada é que a pena vai ser aumentada. E a segunda informação, o artigo 145 diz
que nesse caso específico, a ação penal, ela é ação penal de iniciativa pública condicionada à representação do ofendido. Beleza? Entendido? Acaba por aí? Não, Tassi. Por quê? Porque veio a súmula 714 do STF. E a súmula 714, ela passou a prever o quê? Passou a prever que a legitimidade do ofendido é concorrente com a do representante do Ministério Público. Como assim, Tassi? A súmula 714, ela passa a prever que se o crime for crime de ação penal, crime contra a honra, melhor dizendo. Se o crime for crime contra a honra, praticado contra funcionário público no exercício da função, passa a ser concorrente a legitimidade para a propositura da ação. Concorrente entre quem? Concorrente entre o ofendido e concorrente com o representante do Ministério Público. Tá? Se não entendi. De forma mais prática, pessoal, tem um crime contra a honra praticado contra funcionário público no exercício da função. O ofendido pode ir e entrar com queixa-crime? Pode. Ele pode contratar advogado e entrar com queixa-crime. Ou ele pode fazer o quê? Representar perante o Ministério Público para que o Ministério Público denuncie. Pode acontecer isso? Pode. Por quê? Porque a súmula 714 vai informar que esta legitimidade é uma legitimidade concorrente. É concorrente a vítima e é concorrente o representante do Ministério Público. O que eu preciso que vocês tenham conhecimento é o seguinte, ou é uma coisa ou é outra. A partir do momento que o ofendido ingressou com queixa-crime, não poderia ele representar para que haja denúncia. Ou a partir do momento que ele representou para que haja denúncia, não poderia ele vir a ingressar com a queixa-crime. Beleza, pessoal? Entendido? Agora sim, com base nessas informações, eu acredito que vocês consigam responder as principais ou todas as informações acerca da ação penal. Beleza? Com isso, a gente finaliza o nosso assunto de ação penal. E claro que vocês já sabem, não custa lembrar, que você pode estar com a gente ainda nas nossas redes sociais, @vemquepassa, @tac.jaquinto, e qualquer dúvida, entrar no plantão de dúvidas, selecionar meu nome e fazer a dúvida e tirar sua dúvida específica, beleza? Abraços, pessoal!